Uma verdadeira testemunha, o testemunho pessoal de Ed Biscoe. Eu sou uma testemunha. Os atos do Espírito Santo, palavras escritas na Bíblia manifestam em nossos dias. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Tire um momento para ouvir esses relatos. As Escrituras vivas, com o desejo de contar para o mundo, declarar um poderoso mover de Deus, vindicado por muitos, por todo o mundo, uma carga para todos para servir um Deus vivo. O mesmo Deus trabalhando através de seu povo hoje. A camisa xadrez verde, episódio número 7. Eu estava em minha casa, em Vitória, British Columbia, quando eu recebi uma ligação do irmão Branham, e ele estava dizendo: eu creio que nós vamos ter uma boa caçada, irmão Eddie, nós vamos ter uma boa caçada. Eu tive um sonho, uma visão, e ele começou a me contar um pouco sobre isto, e ele disse que ele me daria todos os detalhes quando nos encontrássemos. Quando nos encontramos em Dawson Creek, eu tive esse sonho, essa visão. Aconteceu exatamente dessa forma. E na visão, ele disse dois ou três companheiros na caçada, e eu tinha organizado a caçada. E somente 3 de nós, incluindo o irmão Branham, o irmão Southwick, o irmão Branham e eu mesmo. Nós éramos os 3. O filho do irmão Southwick, Blaine, não poderia ir na viagem porque ele estava distante nos Árticos em uma viagem de pesquisa e ele não conseguiria chegar a tempo para a caçada. Bem, então eu pensei, talvez fosse somente um sonho, eu não sei. Mas o irmão Branham disse: eu vi esse animal grande e os seus chifres iam para trás da sua cabeça. Eu disse: talvez seja um caribu. Ele disse: não sei, eu não tenho visto um caribu antes. Este era escuro, grande, marrom. Eu disse: não, os caribus são encoraçados cinza. Ele disse: não, esse era marrom. E ele não fugiria dessa descrição. Ele era marrom, escuro. E então ele disse: e nesta visão ou sonho, eu vi um dos jovens, a sua mão estava assim aberta, ele disse, estava assim aberta, não havia pelos nas mãos, nos braços. Eu disse, talvez, ele parou assim, olhou para cima e disse, provavelmente 18 anos, 18 anos de idade. Bem, eu gostaria de encorajar a vocês para tomar atenção aos detalhes, porque esta visão tomou 6 horas ao todo no seu comprimento. E ele disse, um dos meus amigos estava numa camisa xadrez verde. Eu tive uma camisa xadrez verde. Eu disse à minha esposa, antes da caçada, eu disse, joga esta fora, porque ela estava rasgada aqui várias vezes, aqui no bolso. O meu marido estava indo caçar e ele tinha essa camisa boa, essa camisa xadrez verde, mas estava rasgada em volta do bolso e eu tinha remendado várias vezes. E ele disse, vai, compra outra camisa para mim, uma boa camisa, aquelas de pano bom, macio, uma boa camisa de caçada. E eu disse, ok, mas eu não tive tempo, não tinha carro, eu tinha as crianças pequenas, eu tinha que tomar um ônibus para a cidade. Então, eu remendei de novo, do melhor que eu pude.
e eu coloquei na sua bolsa. E assim ele foi. E quando chegamos até Dawson Creek, eu pedi ao irmão Branham se ele poderia relatar a visão para o meu pai. Então ele relatou toda a visão desse animal marrom escuro, como ele conseguiu aquele animal, como conseguiu o outro, e como ele conseguiu o urso pardo no mesmo tempo. E para mim isso foi impactante, porque eu pensei, eu morei no norte e eu nunca consegui um urso pardo eu mesmo. Eu pensei, isso era maravilhoso. E então nós seguimos a viagem pela estrada do Alasca para a casa do irmão Southwick. E quando chegamos no quintal e todas as crianças saíram, e incluindo Blaine, filho dele que deveria estar no Ártico, eu disse, Blaine, você não estava de viagem? Você não poderia ir na viagem conosco? Ele disse, ele voltou alguns dias atrás e eu pedi ao irmão Southwick, Blaine poderia ir conosco na viagem? Sim, é melhor ele vir conosco. Então, de repente agora, comecei a ver que nós éramos 2 ou 3 pequenos companheiros na viagem. E Blaine estava consertando os arreios no lado de um dos edifícios. E eu estava ali com ele, somente nós dois, e eu perguntei, que idade você tem, Blaine? Ele disse, 18. Por quê? Eu disse, eu só estava curioso em saber. Agora nós tínhamos um jovem de 18 anos de idade, e eu mesmo. Quando o irmão Branham estava relatando a visão, eu pedi para ele contar para o irmão Southwick na mesa do jantar sobre a visão. Conte a eles. Então eles chegaram num animal marrom escuro. Eu disse, irmão Bud, eu sempre pensei que caribus é escuro, coraçado cinza. Ele disse, sabe, é estranho. Todos os caribus que eu tenho visto no lado norte da estrada do Alasca, tem sido como encoraçado cinza, ele usou a mesma palavra. E ele disse, e eles são caribus do mato, e todos os caribus no lado sul, oeste da estrada, têm sido caribus das montanhas, e eles são tipo marrom escuro, uma cor escura. E eu disse, onde nós estamos indo? Ele disse, nós estamos indo no lado sul da estrada. Então, as coisas estavam se juntando e havia mais peso para ser uma visão do que ser um sonho. E a única coisa era o jovem com a camisa xadrez verde. Quando nós chegamos para preparar o nosso acampamento, fizemos o nosso acampamento bem no fundo do vale, seria na minha direita. Nós vimos o horizonte, havia alguns caribus e alguns cordeiros da montanha. Então o irmão Southwick disse, bem, amanhã nós devemos subir até lá, 2 ou 3 milhas. E no dia seguinte, nós subimos até lá, quando nós chegamos no cume. E nós vimos poucos caribus que se espalharam, uns foram desse lado, e nós todos se dividimos, e Blaine foi para uma direção, o irmão Branham foi para outra, e o irmão Southwick foi para outra, e eu fui para outra direção. E eu encontrei um jovem caribu, e eu estava precisando de carne, e eu atirei naquele caribu, e era um caribu marrom escuro. Blaine chegou perto e nós desossamos esse caribu e nós voltamos, se encontramos juntos de novo e nós subimos no cume de uma montanha e o irmão Branham disse, nesta visão havia uma visão panorâmica, assim, ele moveu o seu braço desse jeito, e nessa grande visão panorâmica
meu amigo na camisa xadrez verde estava bem desse lado em direção ao acampamento, e o acampamento estava 2, 3 milhas nessa direção, e ele disse que ele estava esperando lá, e no caminho de lá, ele disse, eu consegui esse grande caribu marrom escuro, e ele disse, no caminho nós vimos um urso pardo na montanha, e Deus me deu aquele animal em um tiro. E eu estava sem palavras. E então, enquanto a visão estava sendo cumprida, nós sentamos nesse cume e nós olhamos para essa linda visão panorâmica. E eu posso dizer que eu não estava consciente de todos os detalhes da visão, mas nós estávamos pegos ali naquele momento tão bonito, grandes montanhas, picos de montanhas do lado esquerdo, espalhando assim os cumes, e nós almoçamos ali nesse cume. O irmão Branham disse, o que é aquilo lá, irmão Bud? E ele tomou seus binóculos, e ali havia 2 grandes caribus. Ali estavam ali no gelo em cima da montanha. Eu creio que eles estavam no gelo porque tinha menos mosquito, e ali é muito fresco e relaxante. E como eles estavam dormindo, eu penso. Então o irmão Bud armou um plano. Disse, Blaine, por que você não vai com o irmão Eddie? Pega os cavalos e então vai e pega a carne dele e desce pelo o riacho seco e espere por nós, e nós desceremos e encontraremos. E eu sugeri que nós esperássemos até que se eles conseguissem esse animal, mais ou menos 30 minutos, eles conseguiram, vieram por cima do cume com esse caribu enorme. E então nós fomos, pegamos minha carne, descemos assim por esse riacho seco em direção ao acampamento. E o que foi estranho naquela manhã, quando nós acabamos de sair da tenda e eu caí num riacho e eu molhei as minhas roupas, e eu disse para o irmão, espera um pouco aqui e eu vou correr até ali a tenda, o que era bem pertinho, e eu abri a minha mochila e ali estava a camisa xadrez verde. E quando ele estava caçando, e quando ele caiu na água, ele teve que voltar na tenda e abrir a sua mochila. Ali estava a camisa xadrez verde. E ele disse, eu falei para Ruth comprar uma nova camisa e ela não fez. Mas eu não sabia que era tudo parte da visão. Você simplesmente faz as coisas sem pensar se é algo espiritual, amarrado a isso. Eu coloquei a camisa e essa era a camisa que eu tinha, xadrez verde. A visão e todos os detalhes não estava na minha mente de qualquer forma. Eu estava frio e molhado, eu troquei e eu corri para alcançar os outros irmãos, e assim nós fomos. Quando nós descemos nesse riacho seco, eu estava com a camisa xadrez verde. Nós esperamos Blaine, esperamos por volta de 30 minutos para 1 hora, e Blaine disse, se eles não estiverem aqui em 30 minutos, eu vou encontrá-los. E na visão, eu estava sozinho esperando por eles. E meia hora eles ainda não estavam lá. Eu disse, eu vou ver se eu posso ir encontrar com eles, porque nós não sabemos o que aconteceu. Não sabemos se nós se perdemos ele ou o que seja. Ele saiu e eu estou esperando sozinho. E eu estou esperando por mais meia hora. E ouvi algumas vozes e eu tomei alguns passos para a trilha, e aqui vinha
o irmão Bud carregando esse grande caribu na sua cabeça, ou melhor, no seu ombro, e nós descemos todo aquele riacho seco, carregando aquele caribu, aquela capa e aquela cabeça, e ele continuou observando pelo urso pardo. Era como se estivesse olhando assim do lado da colina, lá em cima. Não havia mata alta, e somente aquela grama baixa, e não, simplesmente não havia urso lá, isso era tudo. E de repente, quando nós estávamos chegando próximo de onde vocês estavam, e eu já tinha desistido de pensar em ver um urso pardo, e finalmente nós estávamos sentados ali, descansando novamente, e ele apontou lá para cima, do lado da colina, e ele disse: Bud, o que é aquilo lá em cima? Ele sabia o que era, eu não. E de repente eu vislumbrei lá em cima, eu sabia que aquilo era um urso. E era um daqueles de ponta prateada. E era a mesma cor de que a minha velha vaca leiteira que eu tinha. Para mim seria como ele atirar daqui até lá em cima naquele penhasco. Ou melhor do que isso, eu não tinha ideia que ele atiraria tão distante. Eu não deixaria ninguém mais atirar tão distante daquele jeito, você sabe. Eles poderiam alejar alguma coisa, mas nós não tínhamos tempo para dar a volta e subir por trás da montanha. Então eu disse para ele, nós temos que deixar aquele urso ir hoje à noite e voltar amanhã novamente para pegar ele. Nós não podemos chegar mais perto aqui deste caminho. E ele olhou ali embaixo para nós. Ele disse: eu posso matá-lo daqui? Eu duvidei disso, realmente, porque eu nunca tinha visto, você sabe, atirar tanto desse jeito. Aquele caribu estava muito próximo, bem em cima, né, quando ele atirou. Rapaz, quando ele atirou, aquele velho urso simplesmente começou a vir. Ele levantou, puxou a arma, levantou, estalou assim. Meus cabelos ficaram tudo em pé. Isso foi depois do primeiro tiro, sim. E o urso estava vindo e caiu, como se daqui até aquele grande álamo ali da distância de nós. Como assim, bem na nossa direção. Assim. E ele caiu ali com aquelas canelas curtas, todas emaranhadas. E eu disse: você observa, e eu vou lá ver o quão morto ele está. Então ele fez. Mas ele estava tão morto quanto podia estar. Ele caiu, virou que nem uma pilha. E outra coisa que ele disse: se fosse muito tarde, nós não teríamos tempo de tirar a pele desse urso hoje à noite. Eu nem pensei nisso, você sabe, deixar aquele troféu ali à noite. Toda palavra que ele disse aconteceu exatamente, verdadeiramente como poderia ser. Você sabe, você nunca pensa isso, né, naquela época, mas você pensa agora, depois. E eu corri para o irmão Brana, ele estava lá, e eu coloquei a minha mão assim, estendi, eu disse: parabéns, irmão Brana, este é um animal adorável. Ele disse: eu consegui o meu urso também? E eu simplesmente bati no ombro e disse: você não conseguiu o urso no mesmo dia? Ele disse: sim, consegui. E eu senti tão estranho e disse: aonde está? E Bud disse: claro que a gente não poderia carregar na altura o peso de 300 libras. E disse: eu senti estranho. E Bud caminhou para a sua sela do cavalo que estava do lado, e ele foi no bolso da sela e pegou uma fita métrica redonda com um botãozinho de apertar. E eu estava impressionado. Morei no mato toda a minha vida, cacei e nunca vi ninguém carregando uma fita métrica.
agora ele é um guia, talvez ele está interessado em todos os tamanhos dos chifres, etc. E ele trouxe essa fita métrica, colocou bem embaixo, na base do chifre, ali um pequeno ponto, e ele enganchou a fita ali, e ele passou a fita pela curva e em volta, e cada vez que ele passava em volta, a base se soltava. E ele começava de novo, seguia em volta, medir corretamente, e ela escapava de novo. E ele disse para seu filho, Blaine, segura essa fita aqui embaixo. E Blaine abaixou de joelho assim, espalhou as mãos assim, um garoto de 18 anos, e eu comecei a sentir bem estranho. Colocou a sua mão assim, segurou, e o irmão Bud segurou a fita para cima assim. E o irmão Branham disse que na visão ele ouviu uma voz dizendo, é 42 polegadas. E foi isso. E eu coloquei a minha cabeça, Blaine olhou enquanto ele estava segurando a fita. O irmão Bud também segurou a sua cabeça em cima da fita para ter certeza que onde é o ponto preto, 42 polegadas, terminava exatamente no último ponto do chifre. E ele disse, é 42 polegadas. E eu simplesmente fiquei maravilhado. Branham simplesmente não olhou. Ele ficou ali ereto, e eu estava ali do lado do seu ombro, e ele disse, aí está. E aí tudo se terminou. O urso pardo ali na montanha, e ali estava o chifre, e a visão terminou. E aí levou mais ou menos 6 horas total para toda a visão. Um animal escuro marrom, e eu estou ali com a camisa xadrez verde, e a visão foi completamente cumprida. E eu posso dizer a todos que estão ouvindo isto, esse é um reporte verdadeiro. Tudo é exatamente a verdade.